E aí, hoje a gente vai conhecer a história incrível de Bom Jesus lá no Piauí. Sério, é uma cidade que começou com uma capelinha de palha e se transformou numa potência do agronegócio. E, pasme, num centro de conhecimento. Bora descobrir juntos como é que isso foi acontecer. Então, olha só, essa é a cara de Bom Jesus hoje, uma cidade moderna que pulsa no meio do cerrado brasileiro. Mas por trás dessa imagem toda vibrante tem uma história de origens muito, mas muito humildes e uma transformação que sinceramente ninguém esperava. Hoje, Bom Jesus carrega um título de peso, hein? É a capital do agronegócio numa fronteira agrícola que é gigante e super recente. Isso não é só um apelido, não. Foi uma mudança que virou o jogo e redefiniu completamente o destino da região. E ó, se isso já parece muito, se prepara, porque agora vem a parte mais surpreendente de todas. Bom Jesus é a cidade com a maior proporção de doutores por habitante do Brasil inteiro. É isso mesmo que parece. Parece até mentira, mas não é. A grande questão é, como? Como é que um povoadinho lá no sertão se transformou nesse polo de tecnologia, de agronegócio e de excelência acadêmica? Para achar essa resposta, a gente precisa voltar no tempo, lá no comecinho de tudo. O primeiro capítulo dessa história não foi escrito com tecnologia ou com o barulho dos tratores, não. Foi escrito com a força silenciosa da fé. Tudo começou lá em 1801, com um gesto bem simples. Nicolau Barreiros, um homem de origem humilde, foi lá e construiu essa capela de palha. O que era um ato de devoção pessoal acabou virando um ponto de encontro, sabe? Atraindo peregrinos, comerciantes, e foi assim, ao redor da fé, que uma cidade começou a nascer. O pequeno povoado foi crescendo, mas foram duas figuras da igreja que, muito antes de qualquer boom do agronegócio, iriam moldar a verdadeira alma e o futuro de Bom Jesus. Olha aí, esse é Dom José Vasques Dias, o primeiro bispo a morar em Bom Jesus. E ele era muito mais do que um líder religioso. O cara era um visionário, de verdade. Para ele, as sementes do futuro não estavam só na fé, mas também na educação e na infraestrutura. E essa frase dele, de 1985, diz tudo. Ele acreditava que fé e conhecimento tinham que andar de mãos dadas. Para Dom José, a educação não era um luxo para poucos, mas o alicerce, a base de tudo para todo mundo. E o Dom José não ficou só no discurso, não. Ele transformou essa visão em ação. Sim, ele construiu um seminário, mas, se liga, ele também criou oficinas para formar mecânicos, sapateiros, construiu casas para as famílias e, o mais importante, fundou uma escola para formar professores. Ele não estava só construindo prédios, saca? Ele estava construindo uma comunidade que se virava sozinha. E essa comparação de imagens aqui, nossa, mostra bem o tamanho da ambição dele. Da construção rústica, humilde, do seminário, até a grandiosidade da catedral. Um projeto que levou 5 anos de trabalho manual, pesado. Imagina só a determinação para fazer um negócio desses acontecer. Beleza, agora a gente dá um salto no tempo lá para os anos 90, a base já estava pronta, mas uma nova força estava chegando. Uma força que ia mudar a paisagem e a economia de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter imaginado. E para sacar essa revolução, tem uma palavrinha que a gente precisa conhecer: Matopiba. É o nome que deram para essa área imensa do Cerrado que virou um novo celeiro do Brasil. E Bom Jesus está bem no coração disso tudo. A mudança foi radical. A economia, que antes era de subsistência ali na beira do rio, cara, ela simplesmente explodiu. Chegaram as máquinas, a tecnologia e aquelas chapadas enormes do Cerrado que antes eram vistas como improdutivas, viraram campos dourados de soja e milho. E o resultado disso tudo? Bom, Jesus pulou para a 6ª posição entre as maiores economias do estado do Piauí inteiro. Pensa só, para uma cidade do interior, isso é um salto absurdo, gigantesco. Mas agora a gente precisa conectar os pontos. Como é que aquele legado de fé e educação, plantado décadas antes, se junta com essa potência agrícola moderna? A resposta está bem aqui. Lembra daquele fato maluco sobre a cidade com mais doutores? Pois é, a resposta está aqui, nesse campus da Universidade Federal do Piauí, em Bom Jesus. Ele é o herdeiro direto daquela sementinha que o Dom José plantou. A valorização da educação preparou o terreno fértil para que uma universidade de ponta surgisse, alimentando o próprio agronegócio com pesquisa e inovação. Mas seria um erro achar que Bom Jesus é só soja e ciência. A cidade ferve, tem uma vida cultural muito rica.
Eventos como o Festival de Rabecas, o Salão do Livro e a encenação gigante da Paixão de Cristo mostram que a identidade de lá é complexa e super vibrante. O Festival de Rabecas, por exemplo, é fascinante. Ele começou para preservar a tradição desse instrumento, a rabeca, e olha no que deu. Acabou inspirando a criação da primeira orquestra de rabecas do Brasil, formada só por jovens da rede pública. Fala sério, que demais, né? A história de Bom Jesus é a prova de que a transformação nunca para. E aí fica a pergunta, né? Qual vai ser o próximo capítulo dessa potência inesperada? O que mais essa terra ainda tem para revelar? Talvez a resposta esteja aqui, nessas paisagens, como os cânions do Viana, uma beleza natural que ainda está para ser descoberta. O potencial para o turismo é imenso. Bom Jesus nasceu da fé, cresceu com educação, explodiu com agricultura. Agora, quem sabe o próximo grande salto venha das suas maravilhas naturais. Uma história incrível que mostra que o progresso pode surgir de verdade dos lugares mais inesperados.